Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento. Estou aqui com vocês mais uma vez para uma live sobre saúde, em que a gente vai tratar de um tema muitíssimo importante no contexto atual, que é a questão cultural, né? Nesse momento em que os setores culturais e criativos, artísticos, foram muitíssimos afetados, impactados pela pandemia, mas ao mesmo tempo são setores fundamentais e muito importantes para a economia do país e também, né, como uma forma de distração, de manutenção do bem-estar, da qualidade de vida, da conscientização, da reflexão, difusor de educação, de acesso à informação, ao conhecimento, enfim. Então hoje a gente vai conversar com a Karen Christin, que é atualmente mestranda do Programa de Cultura e Territorialidade da Universidade Federal Fluminense, especialista em linguagens artísticas, cultura e educação pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, especialista também, outra especialização em políticas públicas de bases comunitárias, e atualmente ela é bolsista de políticas culturais da importante Fundação Casa de Rui Barbosa, pelo programa da Cátedra da Unesco de Políticas Culturais e Gestão. Ela desenvolve pesquisas relacionadas em relação a políticas culturais, educação, gestão pública, tendo o foco principal as periferias e os direitos culturais. Então, é dessas relações entre políticas culturais, direitos culturais e direitos à saúde que nós vamos falar hoje. O esquema é o mesmo, a gente vai conversando aqui. Ao longo da conversa, vocês podem fazer comentários, perguntas, que eu vou repassar para a Karen nesse bate-papo, tá bom? Olá, bom Olá, dia. bom dia. Oi, Karen, tudo bem? Eu acho que eu estou me Tudo. ouvindo. Você pode abaixar um pouquinho o volume do seu celular? Deixa eu abaixar aqui. Só um pouquinho, por favor. Tô no fone de ouvir. Pronto, pronto. Melhorou? Melhorou, Ah, perfeito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito você ter aceitado compartilhar sua experiência e conhecimento conosco para tratar desse tema que é tão importante, né, atualmente, a relação entre cultura e saúde. Então, eu já te apresentei, não sei se você ouviu antes, eu estava te ouvi. apresentando, falando, né, da sua trajetória. Eu encurtei, porque tem várias outras inserções né, eu encurtei. Mas queria que você falasse um pouco, né, da sua trajetória na pesquisa e na atuação, né, na produção cultural, políticas culturais. Queria que você falasse um pouco, eu fiz ali um resumo, se quiser falar um pouquinho. E mais uma vez, Te muito obrigado. agradecer pelo convite, obrigada. E é muito interessante assim a gente estar junto aqui, né, e olhar as trajetórias, tanto a minha quanto a sua, porque a minha trajetória na pesquisa começou no mesmo lugar que o seu, né? Eu imagino que Sim, talvez a sua tenha começado por lá também. É, Então, a primeira experiência foi no laboratório de observatório de mídia e saúde, na Fiocruz, né? Que eu fui bolsista durante 3, 4 meses. Foi um período muito curto. Na época, eu estava acabando a graduação em publicidade, mas foi incrível, assim, porque nessa experiência que a gente teve, né? Que a gente partilhou de alguma forma, eu aprendi o que era saúde num contexto ampliado, né? Porque a gente fala muito sobre saúde e acho que é só saúde física, né? Que diz respeito a doenças, ao combate de doenças. Mas, assim, aquela experiência foi muito marcante. E aí, a partir dali, eu falei, bom, eu acho que eu gostei disso, eu quero um pouquinho mais, né? E acabei também em Manguinhos, né? Porque a gente foi bolsista na Fiocruz ali na Expansão, na Avenida Brasil. Em Manguinhos, eu tive a felicidade de conhecer cultura, né? Através de uma oficina de produção cultural, eu fico brincando que era uma oficina de um mês marcadinha na agenda. E aí, na Biblioteca Parque de Manguinhos,
E eu falei assim, eu posso ficar aqui para botar em prática o que eu aprendi? Porque era todo mundo formação para artista e eu era formação para produção. Então só tinha eu aprendendo e fazendo produção naquele momento, né? E fiquei com o grupo, e aí através dessa experiência em cultura, eu entendi o que era direito à cidade, o que são direitos, né? Como sujeita de direitos, né? Como é que eu posso, enfim, mobilidade, como tudo está ligado à questão cultural, e de uma certa forma, como a cultura também está ligada à saúde, né? E Uhum. no mesmo território, em Manguinhos, que eu vivi as duas experiências. Então, Manguinhos foi meu grande ninho, assim. Eu saí dali para voar por outros lugares. Daí, nesse interesse por cultura, eu continuei estudando, né? Então, levei esse debate de cultura para especialização, para as duas especializações. E vivi um momento, né, também muito próspero no que diz respeito a políticas públicas voltadas para a favela e para a juventude, né? Que a gente, há 5, 6 anos atrás, tinha esse cenário, né? Hoje em dia a gente tem vários desafios, mas Uhum. assim, e até a bolsa na Fundação Casa de Rui Barbosa, ele vem desse lugar, né? Porque eu passei pelo Instituto Federal, né, em Nilópolis, na especialização em cultura e educação. Daí eu pude viver um momento em que existiam verbas para pesquisa, né, e para financiar a pesquisa. Então eu gosto de sublinhar isso, né, de que da minha condição de bolsista, da minha condição de pesquisadora, tudo a partir desses lugares e de políticas públicas, né, de construções coletivas. Então minha trajetória é toda marcada, né, pela essa vivência no território, mas também pela passagem em instituições que me possibilitaram esses passeios, né, esse trânsito. E aí hoje em dia eu estou no mestrado, enfim, né, nesse desafio que é estar no mestrado nesse momento É, verdade, e verdade. pretendo continuar pesquisando cultura e, enfim, as suas questões, né? Muito É legal. bem isso. Na verdade, aquele momento lá no observatório, nesse projeto, já tem que 10 anos, né? Eu acho que 10 anos. Foi o começo do meu contato, 10, 11 anos, com a saúde também, né? Mas não, enfim, com a pesquisar em saúde, comunicação em saúde, muito bom te reencontrar aqui. Acho que tem várias questões para a gente tratar, e uma delas é basicamente, assim, acho que a principal é essa: qual que é o impacto que você vem observando da pandemia nos setores culturais e criativos, artísticos, de maneira geral, num processo que já vem de talvez um marco aí 2016, mas antes, assim, já vinha um processo de desinvestimento, se a gente puder falar assim, ou descontinuidade dos investimentos em cultura no Brasil, né? Aí queria que você falasse um pouco qual que é o impacto da pandemia nesse processo que já estava ocorrendo. Sim. Você comentou do governo Temer, né? É interessante a gente olhar para esse momento como um triste marco, né? Em que a gente tem a ideia de extinção, né? Do Ministério da Cultura. E a cultura sofre disso há muitos anos, né? A questão da institucionalidade. A ideia não é ter um ministério para garantir uma pasta somente, né? E garantia de recurso, que é importante, fundamental para a questão cultural no Brasil. Mas a ideia de ter um ministério é garantir a representatividade e a possibilidade de falar de cultura com mais pessoas a partir de lugares diferentes, né? E aí, quando a gente tem a extinção do ministério e depois a retomada, ele já não volta da mesma forma, né? Com a mesma força, né? Com figuras na gestão que representassem todo o debate que foi construído anteriormente, nas gestões anteriores, a respeito da cultura como uma dimensão simbólica, ou seja, dos fazeres, das tradições, dos festejos, né? Da dimensão econômica também, né? Existe um debate para a dimensão econômica, né, o que a gente chama de economia criativa ou a linha de economia da cultura, mas acontece que esse desenho ele ganha frente, né? Ele toma frente quando o debate é sobre cultura, né? Então outras questões elas vão sendo deixadas de lado. E mesmo esse debate sobre economia e cultura, ele ainda é esvaziado porque se você não tem recurso, né?
para investir se você não tem a garantia de que a legislação, né, que o Plano Nacional de Cultura que foi desenhado, ele seja implementado, então acaba que você esvazia o segmento, né, o setor. E aí os estados e municípios, eles também funcionam muito na esteira do desenho Uhum. nacional federal, né? Então isso impacta todo o setor de cultura. E aí quando a gente olha, por exemplo, para essa pandemia, né, a gente está vivendo nessa gestão federal nesse ano, né? A gente olha a dança das cadeiras, né? Que são diferentes gestores, né? Gestores que não dialogam com o segmento cultural, que não são técnicos, né? São gestores que são figuras públicas, mas muitas das vezes são figuras midiáticas, né? São Uhum. pessoas que não entendem do fazer da máquina Que não tem pública. formação O que também, né? não tem formação. E na cultura essa é uma questão muitas das vezes, né? O apadrinhamento, né? Uma reprodução do desenho de políticas que a gente tem no Brasil como um todo. E aí você bota uma figura que não é técnica. Por exemplo, quando a gente olha o Gilberto Gil, a gente fala, ah, mas ele é um músico, né? E ele foi um dos principais ministros da cultura do Brasil. Ele não é técnico, vírgula. Sim, ele foi Sim, técnico, né? sim, Ele foi técnico nas proposições, no olhar, na composição da equipe, né? No planejamento, no apontamento e na escuta também, né? Na sim. abertura de espaços para participação. Então, a pandemia ela traz, né, na verdade, uma acentuação da crise que já estava instalada no segmento cultural, né? Que parte desses gestores, que parte da ausência de verba, da descontinuidade de programas, como infelizmente é comum também em outras áreas se a gente olhar, né? Então, você transforma uma secretaria, você troca a secretaria do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, e aí você tem, né, enfim, várias questões burocráticas que estão por detrás disso, aí você tem paralisação de fomento, de financiamento, de mecanismos que já existem há muito tempo, mas que são descontinuados porque nós estamos mudando de lugar, nós estamos mudando de ministério, de cadeira, de pasta, de gestor. Isso vira uma grande desculpa, né, para esse esvaziamento. Então, assim, o que a gente vive agora na cultura, esses desafios da pandemia, olhando para a gestão, são desafios que são anteriores, mas que são agravados, né? Eles ganham Uhum. mais corpo nesse momento. E nesse momento, realmente que ele ganha mais corpo, como você bem disse, né, pela falta de investimento, por um certo um choque, para a gente dizer assim, que foi para os trabalhadores do setor cultural, né, um enorme choque, pessoas que às vezes têm regimes de trabalho muito precários, né, e que também foi um choque muito grande, tanto isso desde os músicos aos cineastas, quer dizer, você tem um regime de trabalho que é muito precário, né? E eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, que um dos maiores investidores de Hollywood é o governo dos Estados Federal dos Estados Unidos, né? É, o que demonstra o quanto, se por um lado, o debate sobre a cultura é um debate muito amplo, que envolve as dimensões simbólico-materiais, né, até mesmo não materiais da cultura, né, patrimônio, quer dizer, é um debate muito, muito grande, muito importante da cultura, mas envolve também os festejos, envolve as tradições, como você disse, mas também envolve uma dimensão econômica. Recentemente, foi lançada divulgou-se resultados preliminares de uma pesquisa coordenada pelo Ricardo Amaral, da USP, em que ele fala das percepções, dos impactos, né, do setor cultural da Covid, culturais e criativos no Brasil. E ele diz, né, na pesquisa, que a preocupação das pessoas é cada vez mais negativa em relação a uma perda generalizada, inclusive do sustento, né, da capacidade de se sustentar e etc. Em relação a essa gestão da cultura, com tantas mudanças que a gente foi observando, como é que você vê medidas como agora, né, da lei de emergencial da cultura do Aldir Blanc, como é que você vê essas iniciativas? Elas chegam tardiamente, chegam no momento ainda necessário, importante? Como é que você vê esses movimentos que ainda são pequenos, mas que já estão existindo?
Esse debate da precarização, né, do trabalhador da cultura é um debate que também pode se estender a outros segmentos da sociedade que vivem, por exemplo, na informalidade, né? Porque é um desafio você ser produtor, ser artista, se manter realmente no campo cultural. E acho que muitos dos colegas de profissão passam por isso, né? E é bom a gente pensar que, por exemplo, você falou, né, que o governo né, dos Estados Unidos é um dos principais financiadores de Hollywood. Então, existe um discurso, né, de criminalização do fazer cultural, que muitas das vezes a gente não se dá conta de que quando você está assistindo um filme, quando você está lendo um livro, quando você tem a possibilidade de participar de uma aula de dança, quando você assiste enfim, um músico, você ouve uma música, você ouve um CD, você, né, se conecta por streaming, você está tendo uma experiência cultural, né? Existe Uhum. toda uma equipe, todo um conjunto de trabalhadores participando dessa construção. A gente vê muito um artista em cena, vê muito o cantor, né? Mas não olha pro backstage, né? Para a galera que está por detrás. Só que muitas das vezes os contratos, por exemplo, os formatos de contratação são diferenciados. Então você trabalha por projeto, você trabalha por demanda, você trabalha por evento, né? Você tem a galera que também são os artistas de rua, os artistas da noite, né? Então você tem vários grupos, né, diferentes. Tem grupos que trabalham em produtoras. E esses trabalhadores, pelo formato mesmo da natureza do trabalho, quando você paralisa, cancela eventos, né? Eles sofrem muito porque contratos são cancelados, são desfeitos, né? Aquele que é autônomo, que tem renda própria, que não pode estar na rua, que não pode se apresentar, ele perde também, né, o seu sustento, ele perde a sua remuneração. E, na verdade, a gente nunca gozou, né, da possibilidade de ter uma renda mínima, de ter uma renda Uhum. básica, né, de ter garantias e direitos sociais, né, porque se você só desenha direitos, né, para quem é contratado, por exemplo, via CLT, né, que nem a CLT hoje em dia no nosso país está garantida, né, está sofrendo ataques. Então, assim, se você não tem uma carteira de trabalho assinada, né, você não é contemplado pelas políticas sociais. Então, é importante a gente olhar para esses lugares também como lugares de construção de direitos e garantia, né? Então, o trabalhador da cultura, ele sofre por essas questões, né? E aí, quando você fecha, você cancela, ele não tem uma renda, ele não tem uma garantia, ele não tem uma proteção social, né? E quando a gente tem a discussão da lei Aldir Blanc, né, que está chegando aí, como não chega tardiamente, ela chega no momento certo, né? Talvez a gente pudesse ter discutido essas questões, muitas delas que estão apontadas já foram discutidas. Na verdade, ela é uma maturação de um processo, né? Quando a gente vê, por exemplo, um pensamento para um espaço de cinema comunitário, alternativo, quando você olha para um teatro local, quando você olha para um ponto de cultura, você está garantindo não só que aquele gestor, que aquele artista do bairro, né, daquele município menor, ele tem acesso ao recurso, mas você também está falando para ele de que, olha, eu estou garantindo a essa comunidade, a esse bairro, a essa favela, a esse espaço, que quando passar a pandemia, né, ou mesmo durante a pandemia, nós vamos criar formas de você acessar cultura, Uhum. né? E então, assim, pensar numa renda mínima básica para esse trabalhador também, tanto o formal, que está vinculado a uma instituição, quanto ao informal, está previsto pela lei, né? Como, por exemplo, o governo fez com os microempreendedores individuais, como o governo fez para as pessoas, né, que, enfim, não estão enquadradas em nenhum serviço de contrato fixo, né? Existem benefícios que as pessoas estão conseguindo acessar, e a ideia é que esses benefícios cheguem até o setor cultural. Então é importante, essa lei é fundamental para garantir direitos, né? Para garantia de direito, não só do artista, mas também dos espaços e para que as pessoas continuem acessando cultura durante e no pós-pandemia, porque ela prevê prêmios, ela prevê editais, né? Ela prevê compra de livros que vão ser distribuídos, né, para a população, para escolas,
né? Ela prevê compra de ingressos, também vai ser possível fazer. Então, esses ingressos vão ser doados, vão ser destinados à população de uma forma gratuita. E o mais importante, o dinheiro que vai financiar já é um dinheiro da própria cultura, né? Esse dinheiro já existe, esse dinheiro não vai sair de nenhum lugar. Ah, tá, porque a gente ouve muito, né? Tá Sim, deixando de sim, investir em saúde, que é o nosso debate agora, sim. né? Para investir em cultura. Ah, tem tanta gente, né, precisando de recursos para alimentação nesse momento, sim. Mas existem, quando a gente pensa, né, no governo, existem pastas, existem rúbricas, existem valores destinados a cada segmento que precisam ser utilizados. Esse dinheiro que vai ser distribuído pela lei para todos os estados e municípios, ele é um dinheiro que já é do campo cultural, já é do segmento cultural, e ele está parado, ele está preso, né? E ele vai ser liberado nesse momento oportuno, né? Em que a gente realmente precisa que o recurso chegue nas pessoas e nos lugares. Com certeza. Você falou de uma coisa que eu acho que é muito. Eu já ia perguntar isso. Você falou uma coisa que é muito importante, quer dizer, vão tirar o dinheiro da saúde para investir na cultura, enquanto na verdade cultura é saúde também, né? Fundamentalmente, quer dizer, a gente, muitos de nós não podemos ir à festa, não podemos ir ao baile funk, não podemos ir estar junto com os amigos, não podemos estar assistindo uma peça de teatro, ouvindo música em grandes shows. Quer dizer, cultura é saúde no sentido do bem-estar físico, no sentido da saúde mental, no sentido da qualidade de vida, no sentido do vínculo comunitário, afetivo, né? Então, nesse sentido, quer dizer, tem uma noção de saúde, às vezes, que é muito focada na dimensão biomédica, né? Ou no estar ou não doente, mas saúde é muito mais do que isso, né? Eu queria que você fale, eu tenho visto, por um lado, muitas pessoas falando do quanto é importante estar assistindo a lives, né, assistindo a filmes, etc., e talvez dando importância da cultura. Então, tenho duas perguntas. Primeiro da importância da cultura para a saúde integral, não a saúde só no sentido biomédico, mas para a saúde integral. E uma outra coisa é a relação ao acesso à cultura, né? E, portanto, a essa saúde mais integral, que no nosso país esse acesso é muito restrito, né? Quem é que pode ver live o tempo todo? Quem é que pode, né, ver o teatro online, inclusive como o teatro se configurou para estar online? Quem é que tem acesso banda larga suficiente para poder ver filmes de Netflix ou HBO Go ou pagar por esses serviços neste contexto especificamente? Enfim, queria que você falasse dessas duas questões. Igor, é muito bom te ouvir, porque a gente percebe que o debate sobre saúde e cultura, em cultura a gente tem uma fala que cultura é transversal, né? E aí e também eu te ouvindo, eu penso como saúde também, né? Pensando em, né, a saúde, as práticas integrativas, né? O olhar para a saúde de uma forma integral, ele proporciona experiências diferentes para a gente, né? Também no campo cultural. E aí, é, uma das hashtags, né, que foi um colega de área que levantou, que também é jornalista, comunicador e produtor cultural, foi o Cultura Importa, né? E na fala dele, veio muito forte do Felipe, ele falou, ó, eu posso viver sem muitas coisas, mas sem cultura eu não consigo, né? É o grande mote, né, do início da pandemia, quando a gente olha a necessidade do isolamento e do recolhimento social, né? Que a gente recorre com muita força para, enfim, para a cultura como entretenimento, mas também para a cultura como cuidado, Sim. né? A ideia de você estar conectado a uma literatura, a um filme, a um espetáculo, a uma live, né, de um músico, de um cantor, né, que, enfim, a gente tem milhões aí, e agora vários formatos, né, que surgiram, inclusive, nesse processo que o fazedor cultural ele precisa se reinventar, né, e também a cultura como um espaço de solidariedade, né? Porque muitos desses shows, dessas lives, foram espaços de arrecadação de alimentos, de donativos, de valores que foram destinados à família. Por exemplo, quando a gente traz uma das maiores instituições é o SESC, e o SESC tem o Mesa Brasil, né? Então, através dos shows,
os alimentos foram arrecadados, né? Então, e é uma cultura, também falando, né, dos valores, da tradição, do brasileiro ser solidário, né? Em especial das camadas, né? Enfim, que a gente diz que são empobrecidas do ponto de vista econômico, mas que são enriquecidas do ponto de vista do afeto, né? E das formas de estar no mundo. Então, quando a gente olha para a dimensão comunitária, da comunidade, né? Dessa vivência coletiva, a gente brinca às vezes falando, porque o pobre ele doa mais. Mas, na verdade, a forma de viver, né, nesses espaços em que você tem menos recursos econômicos é da solidariedade, em que você já partilha da vivência, né, do cotidiano. Então, não é nenhuma novidade, por exemplo, quando você vê a favela mobilizada para garantir alimento, né, para garantir alimentação, para garantir pagamento de contas, enfim, e faz parte da nossa cultura, né? Essa solidariedade. E aí, quando você fala, né, de como é que a gente pode olhar a cultura como uma questão não de saúde física, mas também como outros aspectos da saúde, né? Tem essa dimensão psicológica, né? Por que a gente adoece estando em casa, né? Não é o fato da gente estar em casa, é o fato da gente estar privado também do ir e vir, da gente estar privado de falar, de encontrar, de abraçar, né? De beijar, de rir, de estar em outros espaços, que é uma questão cultural, né? Os lugares onde você vai, as coisas que você faz, né? Suas práticas, onde você visita, a sua experiência religiosa, né? Ou não, né? O seu contato com a natureza, são questões que dizem respeito à cultura também, né? Então, quando a gente está privado de outras vivências culturais, de outras práticas, a própria cultura, de outras maneiras, a gente acessa e recorre a ela para lidar com esse distanciamento social e com esse isolamento. Quando a gente pensa, por exemplo, na dimensão física, né, sendo muito breve, quando a gente olha roda de dança, de coco, né, quando a gente olha balé, né, que a gente gosta de pegar as crianças, quando a gente olha os jogos também, né, futebol, tudo isso fazem parte, né, são aspectos da nossa cultura ligados à prática esportiva, que também garantem a integridade física, né. Então, é importante a gente olhar para a cultura como algo que permeia várias dimensões da nossa saúde. Da saúde física, da saúde mental, da saúde afetiva, da saúde espiritual, enfim, das várias dimensões que compõem a nossa existência. Sim, sim, exatamente. E a outra dimensão que eu queria falar é desse acesso, a possibilidade a esse acesso a bens Sim. culturais e aos equipamentos culturais, que está muito restrito, né? Já havia uma restrição de equipamentos culturais, por exemplo, em comunidades, em favelas, né? E da possibilidade de acesso a esses equipamentos culturais. E num contexto que esses bem culturais, muitos deles são mediados pela tecnologia e Sim. financiarizados, né? Porque você precisa ter um plano de internet, você precisa ter serviço de streaming, enfim. O acesso à cultura ainda fica mais restrito, né? Sim. Como é que você vê isso? Como é que você... queria que você falasse um pouco dessa história, né? Um pouco de falta ou faltas de acesso à cultura e aos bens culturais no Brasil, e como que isso talvez tenha se acirrado nesse contexto da pandemia. Sim. Quando a gente traz, mais uma vez, né, a transversalidade, aí eu faço um exercício para a gente ir fora e trazer para dentro do debate. A gente tem um debate muito importante acontecendo na área de educação, que é sobre o acesso, né, das crianças da escola pública, das favelas, de territórios, né, não centrais, de territórios periféricos. E aí a gente está falando de um centro urbano aqui, né, mas é importante a gente também olhar para os territórios indígenas, quilombolas, da educação do campo, né, da educação das águas e florestas. Então, como que nesses lugares também, né, esses alunos e alunas conseguem acessar a educação quando ela é pensada no formato remoto, né, nesse desafio da educação à distância, que a gente também tem o debate do Enem. Pois bem, esse é o mesmo debate da cultura, né? Esse sujeito, essa criança, esse indivíduo, essa família,
que ele está excluído do acesso à educação, muitas das vezes ele também está excluído do acesso à cultura, né? E quando a gente pensa no acesso à cultura nesse momento, essa necessidade de acessar recursos, né, tecnológicos, né, um computador, um celular, né, ter internet que seja 3D ou Wi-Fi, a gente fala muitas das vezes que são privilégios, né? São privilégios, sim, mas ao mesmo tempo são a garantia da dignidade, Uhum, né? uhum, Então, quando a gente faz o debate, por exemplo, do direito da regulação da comunicação, dos veículos, né, da internet, a gente também está falando sobre isso, né? A gente também está falando dessa possibilidade de fruição cultural, de ter acesso à cultura. Quando a gente olha, por exemplo, em um contexto, né, em que um contexto, abre aspas, normal, em que a gente pode ir e vir, existem outras barreiras, né? A barreira da mobilidade, por exemplo, os finais de semana, a gente não tem trem, né? uhum, uhum. Então, assim, a pessoa ela só pode ter acesso a trem, que já não é o ideal, né? É, enfim, os serviços já não são desejáveis da forma com que estão, mas, por exemplo, no final de semana o trem ele passa com muito menos periodicidade, ou seja, se a pessoa quiser sair de casa, na Baixada Fluminense, de um local mais distanciado, para ir até o centro da cidade ou a algum lugar, para ir a um museu, para ir a um teatro, ela pode ir e talvez não voltar, Uhum. né? Então, assim, ela não tem essa possibilidade. Outra coisa é a gente pensar valores mesmo, né? Então, quando a gente, mas é de graça, muita gente fala assim, e a pessoa não vai, mas é de graça, ponto. Você tem a passagem. Então, se a gente colocar uma família com 4 pessoas, você tem o valor de passagem, você tem o valor de lanche, você tem o valor, às vezes, de um ingresso, dependendo do que for. Então, o acesso à cultura, né, e quando a gente pensa em políticas públicas, é para garantir que esse acesso seja efetivo e se dê de diferentes formas. Outra questão, né? A gente está falando da ida ao centro ou à Zona Sul. A gente tem o desafio dos equipamentos nos locais, né? Então, quando Uhum. a gente olha para as arenas, né, para os pontos de cultura, para as arenas, né, é para que esses lugares também tenham espaços culturais, né, equipamentos públicos de cultura, e para que eventos, oficinas, né, possam acontecer também nesses espaços. Eventos pontuais, mas atividades a longo prazo. Então, assim, quando a gente começa a pensar e olhar de uma forma um pouquinho mais detalhada, a gente entende que existem vários fatores de exclusão. Nesse momento, quando, por exemplo, as universidades falam em criar uma bolsa para que o aluno tenha um chip, tenha internet na casa dele e possa acessar a aula, a gente também está falando de criar formas de que essas pessoas possam acessar cultura, de que o valor, por exemplo, quando a gente discute o valor de telefonia, a gente está discutindo a possibilidade e o acesso à cultura também, porque nesse momento a forma de acessar possível é essa também, né? Então, quando a gente discute a entrada, né, das empresas na favela, né, seja de saneamento básico ou, né, para água, luz, de telefone, mas também de telefone, a gente está discutindo isso, está discutindo a garantia de que essas pessoas tenham acesso à cultura e à educação também nesses espaços, né? Que não é para ser privilégio, mas é direito, né? Então, Exato. como é que a gente olha a cultura como direito, né? Assim como a gente tem as UPAs, as unidades básicas de saúde, será que a gente consegue pensar também, né, em as unidades básicas de cultura, por exemplo, né? Então, que tenha uma biblioteca, que tenha um teatro, que tenha um cinema, que tenha a possibilidade de um espaço para você dançar, para você cantar, para você festejar, enfim. Então, existem vários desafios, né, no acesso à cultura que são anteriores à pandemia, que vão continuar, que vão ser acentuados, né, nesse contexto. E existem novos desafios, na verdade, que já são antigos, mas que a gente olha para eles com mais cuidado e com mais força pela necessidade que esse contexto nos traz, né? Teve um aspecto que você colocou nessa transversalidade, como você bem falou, a gente, né, vai e retoma, mas pensando de maneira integral, que foi a questão das universidades e do acesso a,
a internet especificamente, né, como forma de ensino, que também é uma forma dessa cultura, que foi pensado agora, trazido pela pandemia, mas eu acho que é muito importante as pesquisas que foram feitas, particularmente pela FRJ, mas também pela UF, que demonstravam dificuldades de em torno de 45% do seu corpo de alunos da graduação, né, especificamente, de ter acesso à internet, revelam muito, né, o do quanto não basta que esses alunos entrem na universidade, né? É preciso também, né, que haja políticas internas, mas sobretudo políticas públicas que permitam essas políticas internas de acesso à educação, porque o acesso à educação é também, como está tudo integrado, né? É também acesso à cultura, é também o acesso à cidadania, ao exercício mais potente e pleno da cidadania, uma cidadania crítica, e também, certamente, o acesso à saúde, né? Como você falou, afetivamente, comunitariamente, dos bens culturais, etc. Então, talvez uma das coisas positivas desse momento que a gente está vivendo seja essa, né? Iniciativas como essa permaneçam, né? Para permitir o acesso mais integral desses alunos. Queria que você falasse um pouco disso, já que a gente foi lá e Sim. voltou. Eu tenho uma conversa, né, sobre o meu companheiro, ele é professor de educação infantil do município e ele dá aula na Rocinha. Eu já trabalhei na Rocinha também. E nas nossas conversas a gente sempre traz uma reflexão que é a escola pública é um dos primeiros equipamentos culturais na vida de muita gente, né? Então, quando você matricula a criança na escola, também é particular, né? Mas pensando, né, nessas desigualdades que é sobre o que a gente está falando. A criança na escola pública ela tem acesso a livro, ela tem acesso ao passeio da escola que coloca todo mundo no ônibus e leva para conhecer o museu, que leva para todo mundo conhecer um teatro, que traz, né, o conjunto, o grupo, a música, alguém de fora para fazer mediação de contação de história. Então, essa criança, na educação infantil, o primeiro espaço, as primeiras vivências culturais dela, né, é o ambiente escolar. E aí, quando a gente vai crescendo, né, eu fui aluna da FATEC, então muitas experiências que eu tive foi dentro da escola e a partir da escola, né? Como é que a gente pensa, por exemplo, a formação de plateia, né, que é fundamental, que é isso, de levar até a escola, de levar a escola até nesse contexto pós-pandemia, né? É diferenciado, é dificultado, é um desafio, né? Como é que a gente pensa, por exemplo, a garantia, as bolsas também como um mecanismo, né, de garantia de manutenção dessas possibilidades. Hoje eu sou bolsista da Fundação Casa de Rui Barbosa e o meu setor ele está ameaçado de extinção, assim como a casa, né? Porque esses desenhos, né, institucionais que estão sendo feitos, eles a gente precisa fazer uma denúncia, porque eles expulsam os pesquisadores e os profissionais técnicos do lugar em que eles já ocupavam, né? Então, assim, talvez o meu concurso tenha sido o último concurso de bolsas, isso é muito triste, né? Uhum, Pensar uhum, nesse cenário. E eu estou falando do campo cultural, né? Uma perda de um setor histórico que promove um seminário internacional de políticas culturais há 11 anos, né? É uma fala muito localizada, mas é uma fala que vai de encontro a desafios de vários setores do Brasil nesse momento. Então, assim, como é que a gente olha para isso, né, com um olhar crítico, com um olhar de denúncia e com um olhar também de proposição, né, de como, a partir dos nossos lugares, a gente consegue construir, monitorar, a gente consegue, enfim, influenciar para que algo seja feito, né? E aí, quando você fala da continuidade dessas bolsas, quando a gente discute a lei Aldir Blanc, a gente está discutindo uma lei que a ideia é que, nesse momento, ela seja emergencial, mas que ela também se desdobre em ações pontuais, né? Não só a nível federal, porque ela está sendo replicada a nível estadual e a nível municipal, mas como é que a sociedade olha para esse lugar e pensa em instaurar políticas de proteção aos fazedores da cultura, né? Como é que a gente olha para as universidades e defende, né, não o direito à cota, porque o direito à uhum, cota, ele não é discutível, né? uhum, uhum. A gente, não, a gente continua discutindo porque existem aqueles que querem, né,
desinstalar, retirar esse direito. Na verdade, como é que a gente pega esse direito e avança nele, né? Exatamente. Então, Exatamente. acho que é todo um movimento da gente defender o que já conquistamos, que também está ameaçado, nós sabemos, mas também de olhar para o que esse momento traz e como a gente consegue consolidar daqui para frente essas outras, né, necessidades que a gente identificou, que a gente precisa olhar para elas de uma forma mais direta, né? Porque, na verdade, se a gente olha a população negra, pobre e periférica, é a que mais é vitimada, né? E quando eu falo de vitimada, não é o discurso do mimimi, de se colocar Uhum. no lugar de vítima, mas é aquela que mais é cerceada, né? Oprimida. De direitos Uhum. básicos, direitos mínimos. E quando a gente está falando dessas iniciativas, é de garantir que essa população acesse o mínimo, que já é por direito, né? Cidadão, né? Porque quando a gente fala de SUS, por exemplo, a Uhum. gente está falando de um sistema que é para todos, né? E muitas pessoas que têm, abre aspas, planos de saúde também integram o SUS, né? Sim, Porque os planos de sim, saúde são parte do SUS. Então, esse direito à saúde, ele não é negado, mas ele é aberto para todos, né? Todos são usuários do SUS. sim, E quando a gente olha, por exemplo, para a cultura, é importante esse caráter de universalização que ele seja pensado também para todos, né? Que se eu tenho acesso, é importante que eu também garanta esse acesso para outras pessoas em outros lugares, de outros formatos, né? E um exercício muito interessante é da gente pensar quando a gente vai a um espaço cultural ou quando a gente está numa atividade cultural, que a gente faça aquele exercício da olhada. Então, vamos olhar para o lado, vamos olhar para a plateia, vamos olhar para o palco, né? Vamos olhar para a equipe. Onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas, né, trans? Onde estão os negros e as negras, né? Que lugares, que papéis e por que será que não estão, né? Então, esse exercício de reflexão, de observação, também passa por esse lugar, né? Da gente desconstruir esse olhar que muitas das vezes é um olhar que vem da mídia, né? É um olhar sim, que vem embranquecido pelo que a gente assiste na TV, pelo que a gente vê nos filmes, pela história oficial, né, que a gente pode chamar de oficiosa, sim, que é sim, apresentada nos livros, né, que exclui os indígenas, as nossas matrizes exatamente. afro-brasileiras, né? Então, assim, existe um sistema que culturalmente eles falam, tem gente que gosta de dizer que nós doutrinamos, né? Ah, vocês Uhum. doutrinam. Mas, na verdade, nós somos, de um certo lugar, ensinados a observar e a experimentar o fazer cultural de uma Sim, determinada forma, né? Que não abarca a diversidade, a pluralidade de quem nós somos como povo e como pessoas, né? Quando a gente reduz o Brasil ao verde e amarelo somente, né, a bandeira e aos símbolos nacionais, a gente esquece que dentro dessa bandeira tem 27 estrelas, né? E cada estrela ela diz sobre um lugar, sobre uma cara, sobre uma forma. E às vezes a gente fica muito restrito, né, a esses símbolos como norteadores de uma brasilidade que está reduzida a um ser brasileiro, ou a um ser carioca, a um uhum. ser urbano, a um ser que não contempla a nossa diversidade cultural nas mais diferentes formas e formatos de ser, de existir, de fazer, né? Então, é interessante a gente pensar, quando a gente pensa em cultura, né? Quando a gente pensa em educação, que a gente olha a diversidade, né? Essa multiplicidade e que a gente busque por isso, né? Nas nossas leituras, no que a gente assiste e que a gente garanta essa multiplicidade, essa diversidade também para os que partilham da nossa convivência, enfim, da nossa existência enquanto cidadãos. Excelente reflexão, Karen. Obrigado. E ouvindo você, eu fiquei pensando também o quanto que essa diversidade e multiplicidade ela é tão necessária à saúde, às políticas e estratégias de saúde. Eu fico pensando no início, e queria compartilhar com você para a gente refletir junto, essa dimensão do fique em casa, né?
E todo um movimento sinalizou sobre isso, especialmente das favelas, da CUFA, do Maré Vive, onde eu acompanhei, eu acho que esse movimento foi maior, de quem pode ficar em casa, né? Ou ficar em casa como? De que maneira? Se a minha casa tem um cômodo, né? O que que é ficar em casa? Para quem pode ficar em casa? Né? O que não é? O que que é aglomeração, né? Quer dizer, esse debate, que é um debate provocado, experimentei nesses debates e me fez refletir muito. Foi um debate buscando quem pode lavar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, né? Quer dizer, então tem uma dimensão que é um debate de considerar a diversidade, considerar a multiplicidade e de considerar a necessidade de diálogo com os saberes e as realidades locais, né? Sim. Com a dimensão do território. E é nisso, a partir desse Fique em Casa, etc., eu queria falar com você sobre essas relações entre saúde, cultura, educação e território. A importância, né, do território também para construção de estratégias e práticas de saúde, educação e cultura localizadas, ou, se a gente for Sim. usar o termo, territorializadas. Né? Não só as nacionais são importantes, são muito importantes, mas também é preciso dar conta das especificidades de territórios específicos. Queria que você falasse um pouco disso. Sim, é bom te ouvir. Eu lembro de uma brincadeira que eu fiz com uma amiga sanitarista, né? O que que é achatar a curva, gente? Que a gente olha para aquele desenho e vê o pão de açúcar só, né? O que que é isso? Né? Então, quando eu te ouço, eu lembro dessa linguagem, né? Quando a gente fala de olhar para o local, para o território, é também criar formas de se relacionar com isso a partir de diferentes formas de saberes, como você colocou. Então, quem pode ficar em casa, essa hashtag, né, esse debate, ele é fundamental para a gente entender não só quem é a base, né, da sociedade do ponto de vista econômico, porque a pandemia ela traz no início um discurso muito economicista, né, em que é a Uhum, economia que determina o que é saúde, né, e o que é possível ou não abrir ou fechar a partir do viés econômico, né. As restrições inicialmente elas são guiadas pela economia ou as possibilidades, o adiamento da quarentena ele se dá também a flexibilização do estar em casa, do trabalho, ele vem para um debate da economia, né? Então, e quem é que está sustentando essa economia? Que essa economia continue funcionando, né? Arriscando a vida, a sobrevivência, a saúde, se expondo a todos esses vetores, ao próprio coronavírus, né? É a população periférica que continua saindo de casa no ônibus lotado, abarrotado para ir e abrir, né? Para fazer funcionar e que passa por várias pressões e constrangimentos, né? Mesmo nesse momento em que é mandado fechar e que o patrão é obrigado a descer a porta da loja, mas essa figura, essa pessoa, ela está em casa, abre aspas, né? Mas ela não está em casa, né? Porque ela está em casa tendo que criar outras formas o famoso se vira, uhum. né? Tendo que criar outras formas de trabalhar, tendo que criar outras formas de produzir, se ela não foi descartada imediatamente, né? Porque demissão em massa, não contratação, a tal da flexibilização, né? Que não Uhum. aparece atrelada a nenhuma política, que aparece como uma forma de você é, garantir o lucro e ser eximido das obrigações, né? No caso dos empregadores, muitas das vezes. Muitos também que são empreendedores, né? Porque passam por esse desafio também de como é que eu garanto a manutenção do meu comércio, do meu negócio, da minha prestação de serviços, né? Eu sou arrimo, eu sou esteio, como é que eu vou garantir a minha família? E muita gente vem e fala assim, mas vocês não têm poupança, vocês não têm reserva? Gente, né? É importante a gente também olhar que muitas das vezes falta, né? O endividamento ele está aí para mostrar isso, de que as pessoas precisam fazer tem linhas de crédito que as pessoas acessam ao dinheiro que não tem para conseguir muitas das vezes dar conta do básico, do cotidiano.
né? Então é importante a gente olhar também para esses desenhos, né? De formas de sobrevivência que muitas das vezes são limítrofes, né? Estão muito perto da garantia do mínimo, do básico, né? E aí, quando você fala como é que a gente pensa esses desafios, né, do se manter em casa, né, de quem pode ficar em casa, isso me vem muito à cabeça. Outra coisa que me vem é qual é a nossa relação com a rua, Uhum, né? uhum. Porque, por exemplo, uma coisa é você ter uma relação com a rua de passagem, né? Mas se a gente olha, né, por exemplo, eu estou aqui em Pilares, no subúrbio do Rio de Janeiro. A rua, para mim, foi lugar de brincadeira, né, na minha infância. Então, de área de lazer, de fechar a rua, de Copa do Mundo pintar a rua, de todo mundo sentar para ver televisão junto, de botar a cadeira no portão, né? De poder observar o vai e vem, de ter um botequim, um bar, né? Então, assim, qual é a relação com a rua que a gente tem, né? E como é que a gente diz para quem tem na rua uma casa, né? Que tem na rua uma extensão da sua casa, que tem na rua o seu quintal, você não pode estar na rua. E como é que você diz isso? Você diz isso usando que termos? De que forma você comunica? Uhum, De que forma você uhum. se aproxima, né? É uma questão. Outra coisa, o que é aglomeração? Quando muitas das vezes você não tem uma casa que tem cômodos o suficiente para deixar as pessoas isoladas, né? Eu, quando fui escrever a chamada para cá, eu lembrei do meu TCC. Eu fiz sobre tuberculose na Rocinha. E eu fiquei, na época, muito chocada, porque eu descobri que a maior incidência de tuberculose é na Rocinha, porque é uma favela em que as casas são muito próximas, você não tem circulação de ar, as casas, né, têm poucos cômodos, então você tem muitas pessoas juntas no mesmo espaço, então o contágio se dá ali no próprio ambiente de casa, você não tem ventilação e você não tem iluminação solar. Então, assim, é algo muito sério. Estou falando de uma doença respiratória. E se a gente olha, por exemplo, o contexto do Covid, a própria Casa Fluminense trouxe esses dados, né? De como é que a gente olha essas casas em que as pessoas não têm nem saneamento básico e nem o número de cômodos que consegue comportar a quantidade de pessoas que tem lá. E aí é muito fácil a gente virar e falar assim, ah, mas o controle de natalidade, né? Mas as pessoas não é uma questão de controlar, é uma questão de pensar que existem outras formas de habitar, outras necessidades, outras demandas que também dizem respeito à saúde. Saneamento básico é saúde, urbanização é Certeza. saúde, né? Garantir que essas pessoas tenham uma moradia digna é saúde, Saúde, com né? certeza. Que elas possam. E aí, quando a gente fala de tirar da rua, ora, quadra, né, de esportes de lazer. É quadra para jogar futebol no domingo, é quadra para jogar queimada, é quadra para fazer festa de 15 anos, festa de 1 ano, é quadra para fazer o ritual, né, afro-brasileiro, também é quadra para fazer o culto evangélico. Então, assim, uma quadra, né? Quando a gente fala, por exemplo, o que é aglomeração? Em uma casa em que você tem, às vezes, na frente você tem um negócio, um comércio, nos fundos você tem, né? Você tem uma vendinha ali na frente, nos fundos você tem os quartos, e em cima você tem uma laje, é na laje que tudo acontece. Então, assim, é importante a gente olhar para esse debate, né, do que é aglomeração, de quem pode ficar em casa ou quem não pode, né? Outra coisa que é importante a gente olhar, por exemplo, que surge com muita força, que a gente já debate, a questão das empregadas domésticas, Sim. né? Que é um debate. Então, quem serve, né? Como serve? Que formatos de trabalho são esses, né? Que carga horárias são essas? Que dinâmicas são essas? E aí você vê na pandemia muita gente voltando para casa, né? O movimento de voltar. E aí é interessante a gente pensar nisso. Por que se volta para casa nesse momento, né? Por que os jovens voltam para casa? É só pela presença, por estar com a família, ou tem outras questões aí Uhum. também, né? Por que muita gente faz o deslocamento para... Existem migrações, né, nesse momento, né? Por que condições? Por condições de saúde? Sim. Por,
mas também por outras condições que afetam a saúde, né? Que dizem respeito à economia mesmo. Então, assim, tem um conjunto de fatores, né, que a gente pode olhar e pensar e refletir nesse contexto, né? Acho que essa é uma perspectiva que a pandemia nos traz, né? As desigualdades, elas são acentuadas, elas estão aí e a gente é obrigado a olhar para elas de uma forma muito realista. E por último, né, vou te devolver a palavra, além de todos esses desafios, a gente ainda tem a presença do Estado, né? Porque a gente fala, o Estado não está presente, né? Muitas das vezes nas favelas, nas comunidades, mas ele está presente de uma forma muito cruel, de uma forma bélica, né? De uma forma muito triste, que é a máquina de matar gente, né? Então, quando você vê todo mundo recolhido, né? Algumas pessoas sendo obrigadas a irem e a voltarem para os seus trabalhos por conta da dinâmica, mas você vê as operações, né? Matando crianças, adolescentes, né? Matando adultos, pessoas que, né? Você tem 3 mortes de jovens que estavam fazendo ações sociais dentro das suas favelas, né? Que estavam distribuindo cestas, que estavam levando produtos de higiene. Então, assim, existe um Estado que não é o Estado que nós desejamos, que ele continua empreendendo ações, né, nos espaços periféricos, mesmo nesse momento de pandemia, né? Então, é importante a gente olhar para isso também e denunciar isso, né? Com certeza. Que não é esse Estado que a gente quer, não é esse Estado presente dessa forma que a gente deseja, né? Então, a pandemia traz essas camadas, né? Traz essas denúncias também. Então, como é que a gente não ignora isso? É difícil até do ponto de vista da saúde mental a gente acompanhar, a gente lidar, né, com todas essas questões, a gente debater, a gente acessar, mas é importante a gente olhar, porque são desafios desse momento Com também. certeza. Com certeza. Karen, muito obrigado pela sua participação, compartilhar tanto conhecimento, experiência, são inúmeros elogios à live. Gostaria de agradecer muito, a gente já está naquela contagem regressiva para encerrar. Então, gostaria de agradecer muito, agradecer a todos e todas que estiveram aqui conosco, né, que fizeram comentários tão elogiosos, a Karen especificamente, repassar, não pude repassar para ela todos os comentários, porque a conversa estava fluindo tanto e a gente já está quase no finalzinho, tá bom? Então, muito obrigado, Karen, um bom dia a todos e a todas, especialmente a você, por ter nos abrilhantado a nossa manhã com essas reflexões e nos dado potência, né, para poder seguir Sim. com todas essas lutas por direitos à cultura, saúde, educação. Eu que te agradeço, assim. E a cultura segue, a gente segue fazendo, né? Pensando, vivendo cultura nos nossos espaços, seja em casa, seja na rua, seja no pós, nessa reabertura que tá acontecendo de uma forma gradativa, mas que a gente não esqueça, né, de olhar, ter esse olhar para a cultura das suas diferentes formas. Te agradeço pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com você, esse reencontro aí, Foi ótimo, e excelente, que a gente excelente possa reencontro, sempre pensar na cultura também como um vetor de saúde, né? com Como um fator de certeza, saúde. Acho que é isso que fica pra gente. E com foram as certeza, vivências culturais que possibilitaram, né, esse olhar mais ampliado também, para fora da teoria, para a vivência, né? com Então certeza, é bom poder discutir, compartilhar, enfim, nesse processo. com certeza. Gente, a live vai ficar salva assim, tá? Para isso eu vou ter que encerrar agora, senão eu não vou conseguir salvá-la, tá bom? Mas muito obrigado, Um Karen, beijo, obrigado a Igor. todas, um Obrigada. beijo, bom dia, tchau, tchau. Bom dia.